Fala investidor, fala investidora. Nesse dia 27 de setembro nós vamos falar um pouco sobre algumas notícias que fizeram com que tanto a bolsa brasileira quanto a dos Estados Unidos ela caísse. E uma das coisas que a gente deveria começar é falar sobre a recessão que assola sim alguns mercados, especialmente ali o norte-americano, e isso fez com que o dólar perdesse força. Claro, os investidores americanos eles saem ali do mercado doméstico, eles vão procurar em outros lugares, especialmente no mercado global, é, títulos ou ações que estejam ali dando sopa, dando ali uma oportunidade de entrada, e alguns deles falam sobre o IPCA e toda a questão que está praticamente em 13% o nosso IPCA, que é um valor muito interessante, e considerando que o dólar ele teve uma depreciação em frente ao real, e o real sim se valorizou, foi muito interessante para quem conseguiu comprar esse título e vai consequentemente carregá-lo, porque se conseguiu pegar um IPCA pré-fixado e num valor interessante, ou mesmo num título Selic também pré-fixado nos seus 3,75, seria uma coisa muito interessante. E aí a gente tem, claro, uma depreciação do dólar, já que, claro, tem esse risco global acontecendo, tanto da guerra, tanto da questão da recessão, não só nos Estados Unidos, como também na Europa, e o Brasil sai na frente porque fez o trabalho necessário, que era, primeiro, aumentar a sua taxa de juros para que conseguisse controlar a inflação, e tendo feito isso, está hoje colhendo os frutos dessa atuação correta do Banco Central. E é interessante a gente notar que a bolsa aqui ela despertou e deve seguir descolada um pouco dos emergentes, mas isso significa o quê? Que o Brasil ele pode sim se colocar na frente dos mercados emergentes, mas a gente deve ver isso com um pouco de cautela, porque basicamente aqui esse Alejo, que é o diretor de investimentos dos mercados emergentes da América, ele disse que sim, a América Latina tem, apesar da questão das eleições presidenciais e tudo mais, um potencial de carregar uma valorização interessante ali nas suas ações. Claro, ele diz aqui durante a sua entrevista, mais que o valor das nossas ações elas devem ser muito carregadas por conta das commodities e por conta de valuations mais atraentes que devem beneficiar os preços e também aqui das commodities. Isso tudo, claro, tem a ver com o nosso tesouro direto, tem relação, porque, claro, o Brasil ele saiu na frente colocando ali a sua taxa de juros e fez com que a economia doméstica ficasse muito forte em face da economia externa. E pulando um pouco, nós vamos aqui para uma outra notícia que assusta um pouco, que o Mark Zuckerberg ele perde mais da metade da sua fortuna e deixa de estar entre os 10 mais ricos dos Estados Unidos. E isso se deve exclusivamente a uma desvalorização que houve aqui das ações do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, que são ali todas, fazem parte do Meta, e ele caiu com uma desvalorização de 76,8 bilhões, que foi mais ou menos isso que ele perdeu. E na lista Forbes aqui ele está com uma fortuna estimada de 57 bilhões. E aí, claro, se você for considerar que você é um dos investidores da ação da Meta, isso deve ter influenciado negativamente na sua forma de investir e inclusive na desvalorização do próprio papel, do próprio BDR que nós temos aqui. Uma outra notícia interessante é a EGEA que faz parte hoje da Itaúsa, né, que é uma controlada ali dela, ela tem uma parte significativa, ela conseguiu arrematar um bloco de esgoto sanitário ali no estado do Ceará com um deságio de 37,8%, que é bastante interessante. Se pegarmos aqui, esses dois lotes, que correspondem a basicamente 24 municípios, eles somados têm uma ordem de 6,2 bilhões de investimento e que, claro, isso vai trazer uma receita extremamente interessante para eles. Então, o valor máximo ali que eles vão pagar é de 18,3 bilhões. Toda essa questão envolve, claro, um investimento muito pesado por conta da EGEA, mas que isso vai trazer bastante rendimentos para os seus acionistas, claro, considerando aqueles que a controlam, como a Itaúsa e a própria a EGEA, e isso vai trazer, no final das contas, para aquele que é investidor da Itaúsa, dividendos interessantes lá na frente, depois que ela conseguir fazer todo o investimento que é necessário. Uma última notícia é de que a WEG ela vai abrir uma nova fábrica em Santa Catarina para fazer a
atender, na verdade, montadora de veículos elétricos, e aqui na notícia a gente pode ver que ela vai atender a Volkswagen. Então, para aquele que é investidor da VEG, que acha que a ação sempre está cara, ela vem aqui novamente trazendo um motivo muito interessante para a gente continuar investindo na ação. E claro, a VEG ela fala que vai investir mais ou menos 660 milhões de reais para os próximos 3 anos. Então, durante esses 3 anos, até 2025, a gente deve ver ali no seu balanço um valor interessante saindo do seu caixa para investimentos. Mas claro, se a gente considerar que os carros elétricos eles são uma das potenciais criações e previsões do futuro de como serão os carros, a VEG já está saindo na frente montando uma fábrica que demora pelo menos 3 anos para crescer. E essas são as notícias da Bolsa. Eu gostaria de agradecer a todos que assistiram esse vídeo. Se possível, deixe um comentário e curta o vídeo. Muito obrigado e tchau!